Boa tarde a todos, aos encarnados e aos desencarnados. Hoje temos bastante encarnados, mas sabemos que o número de desencarnados normalmente é maior, né? Então temos que dar boas-vindas a eles também. Nós vamos tratar do capítulo 2 do Evangelho, que fala sobre o meu reino não é deste mundo. É importante que a gente compreenda esse capítulo, porque talvez tenha sido o grande erro nosso lá atrás, quando Jesus veio à Terra, em que o nosso conhecimento ainda não estava tão adiantado, a ciência ainda não tinha esclarecido tantas coisas e a gente não se deu conta da mensagem que Jesus queria dar para a gente. De que, quando ele disse que meu reino não é deste mundo, ficava difícil a gente se colocar imaginando um mundo em outro lugar, né? Não aquilo que a gente estava vivendo no momento. E é isso que a gente vai ver hoje, porque existem pontos que às vezes a gente ainda pensa como lá atrás. Vive o hoje como se a vida da gente fosse só isso. E é importante que a gente compreenda, para que as coisas se clareiem na nossa mente, né? Dentro dessa parte do capítulo 2, são 3 os tópicos que são citados. A vida futura, que se relaciona ao mundo espiritual, fala sobre a realeza de Jesus, que é importante a gente entender, a importância dele, quem ele é num todo, né? Num nível mais aprofundado do nosso olhar. E tem um item chamado ponto de vista, né? Que nos coloca para pensar que Jesus não pode ser comparado com nenhum de nós e com ninguém que já habitou a Terra. Obviamente, a gente sabe que devem existir muitos outros espíritos na situação de Jesus, como Cristo, né? E que é um nível bem superior, mas nós desconhecemos, porque ele foi o ser mais perfeito que já teve na Terra. Foi o ser mais evoluído que pisou aqui. E lá nas instruções dos espíritos a gente vai ver o comentário de uma rainha, a rainha de França, que viveu aqui na Terra, que viveu a realeza da Terra, e ela nos coloca o ponto de vista dela em relação a isso, que essa realeza, ela é daqui. Os méritos, as glórias são daqui. Que para se alcançar essa realeza que se relaciona a Jesus, existe uma grande caminhada. Então vamos começar pela vida futura. Kardec nos coloca que é o ponto central do ensinamento de Jesus. Se a gente passa a viver acreditando que existe essa vida, além dessa vida, né, essa vida no mundo espiritual, a gente começa a observar todo o nosso entorno de uma maneira um pouquinho diferente. A gente começa a cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos atos, porque a gente passa a entender que tudo que se faz aqui tem um reflexo mais adiante, que é no nosso retorno à pátria espiritual. Os palestrantes gostam de brincar sempre falando, né, que é a única certeza que a gente tem. A gente nasce, mas sabe que vai voltar em algum momento, né? A gente sempre escuta essa fala e é uma realidade muito grande. E se a gente retorna para esse outro lugar que a gente vai viver, lá é a vida real. Lá vamos ter mais entendimento de tudo que a gente faz, de tudo que a gente já fez, coisas que hoje aqui estão esquecidas. Às vezes até aptidões que a gente tem, assim, que a gente já estudou, já compreendeu, já faz direitinho aquilo, como, por exemplo,
tocar muito bem um violão, né? Um instrumento musical, digamos, a gente pode estar esquecido disso hoje. E quando a gente retorna para o mundo espiritual, porque às vezes a gente é tolhido dessas lembranças para que essas lembranças não nos atrapalhem. Lá nós temos a maior consciência de quem a gente realmente é. Lá a gente descobre que a revelação de um mundo onde os justos são recompensados. Porque às vezes a gente vê assim, nossa, quanta ingratidão para essa mãe, quanto esse filho é bom para o pai e o pai não reconhece no filho, quanta dificuldade às vezes a gente passa com o esposo, a esposa, os familiares, ou até mesmo às vezes no trabalho, a gente está sempre passando por alguma dificuldade que teima em surgir novamente. E aí, esse mundo que dá a recompensa é de acordo com o modo que a gente age aqui. Aquele que passa pela doença, se aceitar com resignação, sabendo que aquilo é passageiro, porque ainda que a doença nos leve a voltarmos para o plano espiritual, é passageiro, né? Ela vai tomar o seu... vai ter o efeito que tem que ter, e a gente vai seguir adiante. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui, que passa pela dificuldade, porque a gente já compreende, a gente que estuda o Espiritismo, a gente já sabe que tudo que se passa aqui tem um porquê de ser. Aí a recompensa vem do outro lado, porque a dificuldade foi o instrumento para melhorar a nossa condição moral, para que a gente pare, para que a gente aceite, para que a gente perdoe. E tudo isso tem um valor muito grande quando se conquista aqui, porque aqui é o grande teste. A gente não lembra o que aquele ente querido que nos perturba tanto, o que a gente já fez em outra vida, o que eu já fiz para o outro. E às vezes a gente se coloca na posição de vítima, e muitas vezes nós somos aquele que deixou aquela criatura naquela situação. O start foi lá atrás, e aqui a gente está com a oportunidade de rever, de acertar, ou de errar novamente, mas sempre se levantando, sempre caminhando para frente, que nem sempre a gente vai acertar. Mas se a gente se esforça, a gente passa a errar menos e acertar mais. E assim a gente compreende que essas ideias é que nos trazem a força. Essas ideias de compreendermos essa vida pelo lado espiritual, ela nos dá força porque abre um caminho que para muitos, algumas religiões colocavam como se morreu, acabou, né? Eles colocam ainda. E aí esse fim brusco nos deixa sem perspectiva. Aí faz com que a gente queira aproveitar a vida, né? Aquela coisa de, vou aproveitar minha vida enquanto eu estou aqui, porque a vida é curta. Mas a gente que estuda o Espiritismo, a gente já sabe que a vida pode ser bem curta, mas ela tem que ser bem aproveitada e bem escolhida. Porque, ao retornarmos, vamos dar conta daquilo que escolhemos aqui. Nos dá fé e entendimento das dores e a alegria das conquistas. Muitas vezes a gente não dá valor para as nossas conquistas. E às vezes o esforço da gente é diário. Às vezes não é diário. Todos os dias a gente luta contra algo que a gente sabe que existe dentro da gente, que a gente tem aquela tendência e que a gente quer deixar de fazer. E às vezes fica difícil, porque já é um hábito antigo, mas é uma luta diária. E a recompensa, que às vezes a gente quer receber aqui, não, a recompensa vem depois. Os louros e a glória de todas as nossas escolhas podem vir hoje, porque a gente sente o benefício da mudança.
toda vez que a gente deixa de fazer algo que era ruim, que a gente fazia e a gente não faz mais, a gente sente o reflexo disso. Porque o nosso pensamento se torna mais leve, a gente deixa aquele lixo lá para trás, a gente joga fora. Lixo que eu digo é a culpa, o perdão, tudo isso traz um peso muito grande. E se a gente vence, a gente se sente hoje. Mas a glória maior é quando a gente volta, porque daí a gente fica sabendo o porquê que aquilo aconteceu, por que aquela dificuldade, por que foi tão difícil. E aí, na segunda parte, vem o ponto de vista. A gente não pode medir Jesus Cristo com a nossa figura. Divaldo Pereira Franco, ele diz sempre uma frase que eu gosto muito, porque ele repete isso muitas vezes, que ele diz que Jesus é incomparável. E está muito certo, porque nós não temos outro para comparar. A gente pode comparar no sentido de que ele é melhor do que tudo aquilo que a gente conhece aqui. Mas jamais a gente se comparar e querer se igualar à figura de Jesus Cristo, não hoje. Hoje ainda não. Mas ele veio para que a gente vá até ele, para que a gente melhore a nossa condição, para que um dia estejamos todos no mesmo patamar que ele. Porque a vida é assim. Hoje, cada um de nós que está aqui está na melhor versão de todas as outras vidas. Porque sempre que a gente reencarna, a gente aprende um pouquinho. Pode ser bem pouquinho, mas a gente já fica um pouquinho melhor do que ontem. Essa é a boa perspectiva. Porque aquilo, a gente se mantém em erro por muito tempo, mas aí a culpa é nossa. A gente quer viver no erro, viver com angústia, porque o erro traz angústia, traz doença, traz mal-estar, traz noite sem sono, não é? E a gente insiste em querer sofrer. A gente não pode esquecer jamais ter esse ponto de vista de que a gente vive as coisas da terra, porque é necessário. É necessário trabalhar, é necessário tomar um banho, é necessário comprar uma roupinha, é necessário a gente lá comprar um óculos, né? Para a gente enxergar direitinho. É necessário todas essas coisas que são referentes a tudo que é da matéria. Mas como a gente faz isso tudo, reflete na nossa moral e nesse retorno à pátria espiritual. Se eu vou trabalhar com mau humor e eu atormento todo mundo que está trabalhando comigo, sendo grosseira, trazendo sempre palavras ruins, rudes, eu vou criar uma atmosfera em torno de mim muito ruim. Os olhares serão ruins. E eu vou responder por isso, porque Jesus só ensinou que a gente devia amar o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente tem o hábito de se olhar e colocar muito defeito e de se colocar como sempre o pior. Isso é ruim. A gente precisa ter um olhar para nós mesmos, descobrindo os nossos potenciais. Ninguém aqui é igual, nem fisicamente, nem moralmente, nem espiritualmente. Mas cada um contribui um pouquinho, um aprendendo com o outro. O que sabe mais ensina para o que sabe menos. Foi assim que Deus trouxe Jesus para a gente. Um irmão mais velho que sabe muito para ensinar esse caminho para aqueles que sabem tão pouco. E ele mandou, a gente pode dizer que é um homem, porque ele encarnou na Terra, um homem de peso, né? Um grande exemplo de amor, exemplo de perdão. Os últimos momentos de Jesus foram cheios de lições no que a gente pode olhar pelo lado da moral.
porque ele perdoou, porque ele não agrediu ninguém, ele não reclamou da cruz que ele nem precisava carregar, ele obedeceu, ele foi fiel. Só esse pedacinho ele já deixou muita lição. A grandeza do Espírito é conquistada com nosso esforço, com muita dor, alegrias, encontros, desencontros, erros e acertos. E aí por aí vai, né? Uma conquista que leva milhões de anos para se construir. A gente leva muito tempo para construir a nossa melhora. Alguns espíritos, eles patinam, e de repente todo aquele conhecimento que adquiriram, porque o conhecimento também da ciência, de tudo que nos envolve, são coisas que às vezes a gente não está utilizando da maneira certa, mas quando dá o start para esse olhar no bem, no amor, é como se a gente subisse assim, dizem que não são degraus, é uma rampa, né? A gente sobe um pouquinho mais rápido, porque isso faz com que a inteligência, o esforço da gente em estudar, em ler, abre o nosso horizonte. E de vez em quando dá aquele start de algo que a gente nunca tinha imaginado, a gente diz assim, nossa, agora eu compreendi. É por isso que quando a gente convive dentro do centro espírita, a gente vê os nossos mesmos irmãos todo ano estudando. A gente se encontrando. Por quê? Porque a gente está em busca desse conhecimento. Em busca desses momentos de mudança. E a gente muda quando a gente se esforça. Porque vir à casa espírita numa sexta-feira, com o calor que está fazendo, e a gente vê a casa cheia, a gente fica muito feliz. Todos na casa ficam muito felizes. Porque a casa só existe porque temos nós aqui dentro. Essa nossa oportunidade de estarmos aqui, porque nós que estamos aqui trabalhando, né, nos organizando para fazer leitura, para trazer uma mensagem, é a nossa oportunidade de fazermos a caridade, porque todas as mensagens que foram lidas hoje, de alguma forma, falou da caridade. Mas aí qual é o papel de quem está sentado ouvindo? De propagar, de levar, de se modificar, chegar lá fora e dizer, meu filho, não faz assim, eu escutei uma coisa hoje que eu aprendi, e a gente ensina para o outro, porque a melhor forma de ensinar é a forma que Jesus ensinou, através do exemplo. Não tem nenhuma folha escrita com a caligrafia de Jesus Cristo, mas em compensação, o ensinamento dele, inesquecível. Eu sempre brinco que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha... A comunicação era boca a boca e nunca foi esquecida. Hoje, nós somos, quando a gente vai se observar, nós somos a somatória de todas as nossas outras encarnações. A gente tem certas tendências, a gente gosta de determinadas coisas, a gente tem uma propensão em gostar, às vezes, de estudar determinada matéria. Quando a gente é criança, normalmente a gente escuta, né? Gosto muito de matemática, mas não suporto português. Gosto muito de português, mas não suporto e não entendo a matemática. Por quê? Porque talvez aquele conhecimento daquela determinada matéria a gente tenha se afinizado em outra encarnação e já tenha facilidades de aprender. Então, a gente gosta daquilo que é fácil. Tudo que vem muito fácil a gente acha uma beleza, porque não faz esforço. Mas nos cabe nos esforçarmos para aprender as outras coisas também, as outras matérias. Assim vem a mãe atrás, né? Vai estudar português, vai estudar matemática, porque a gente precisa vencer essas dificuldades. A gente vai conquistando, assim, de pouquinho em pouquinho, até que a moral se eleve a tal ponto
que os erros ficarão nas lembranças árduas da ascensão. Porque vai ficando tudo que não é muito bom, ele vai caindo no esquecimento, vai deixando de existir. Jesus não é até hoje o mesmo? Por quê? Pela energia que ele tem. As coisas ficam, elas sobrevivem quando elas são boas. Aí elas vão adiante. Tudo aquilo na história que a gente ouve hoje vai chegar um dia, né, das histórias da guerra, a história dessas dificuldades todas que a gente passa, vão ficar para um passado. E um dia a gente vai dizer assim, nossa, a gente viveu isso tudo? Nós mesmo que estamos nessa geração agora, a gente já vivenciou tanta mudança. Do telefone às televisões, meu Deus, quanta mudança! E assim, a ciência, ela caminha um pouco mais rápido, e a gente fica lá com a asinha da moral, né? A asa do conhecimento, das coisas novas vai ficando grande, vai ficando bonita, e a nossa asinha do conhecimento, da nossa moral, ainda está curtinha, porque a vida, quanto mais tecnológica, quanto mais nos dá essas coisas boas que a gente gosta, né? A televisão, celular, isso tudo, ela nos propicia também coisas que a gente deve fugir. A estagnação, o celular, as pessoas não levantam mais quase a cabeça. Pode-se usar aquilo para o bem, mas também está se usando muito para o mal, para as escolhas erradas, para ver o que não deve. Então, tudo isso é um caminhar. E a realeza de Jesus? Que realeza é essa? Jesus disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Que ele perguntou, tu és rei? Aí ele disse, tu que estás dizendo que eu sou rei. Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Pilatos entendeu a mensagem de Jesus Cristo? Muito provável que não. Pilatos provavelmente olhava só o que tinha no entorno dele, e a vida dele ele imaginava que ia ser dali até o dia que ele fosse desencarnar, e aí ia acabar tudo. Muito provável. Então, essa questão lá atrás era uma incógnita, foram poucos que compreenderam isso. As nossas conquistas, em sua totalidade, não podem ser mascaradas na espiritualidade, bem como nossas más escolhas. Então, esse reinado de que ele falava é esse lugar que, quando a gente chega lá, ninguém olha para ti e pergunta assim, quem tu fosses lá na terra? Eu fui a rainha não sei das quantas, tive um reinado. Não, ninguém pergunta nada disso. Eu fui médica, fui engenheira, fui advogada, muito importante. Eu tive um cargo muito importante na sociedade. Não, vão perguntar assim, o que tu fizesses com isso que tu adquirisse, com esse estudo, esse esforço para chegar a ser quem tu fosses? O que foi feito disso tudo? Fizesses o bem? Tratasse bem? Desse amor? Fosses caridoso? Acolhesse aquele que precisava de auxílio? Foi lido 2 mensagens hoje falando daqueles que passam na rua e estão necessitados, que às vezes é o primeiro aceno, o primeiro start lá dentro da mente daquele, poxa, eu fui visto, eu sou alguém, eu tenho valor, às vezes através de um olhar e de uma palavra. Então é isso que vai ser feito quando a gente voltar. Não vão perguntar quem a gente foi, se a gente foi rei, rainha, se teve alguma profissão muito, muito ousada. Agora, o que a gente faz disso é que faz a diferença. Um cientista que nasce
numa família, né? Às vezes, normalmente essas pessoas nascem numa família às vezes mais abastada, porque necessita de muito estudo, muito empenho, necessita de dinheiro. Aí ele começa a estudar e ele se torna um cientista famoso. Tudo propiciou para que ele, a vida, foi lá e disse assim, nós vamos te dar a vida bem tranquila para que tu possa estudar. E aí ele vai lá e cria algo que ele diz assim, não, isso aqui dá para fazer o bem, mas isso aqui eu vou ganhar mais se eu usar para o mal. Aí qual a responsabilidade de uma criatura dessa? Agora, se ele faz ao contrário, diz assim, eu vou criar uma vacina que vai curar milhões de pessoas de uma certa doença. Nossa, isso tem um valor inestimável. Fazer o bem e ainda tocar um grande número de pessoas. Na Terra podemos conquistar muitos títulos, porém somente as conquistas morais nos darão títulos que jamais se perderão no tempo. Isso eu já tinha lido. No livro, para que a gente entenda melhor quem é esse Jesus, né? Para que a gente possa se colocar, a gente no nosso devido lugar e Jesus no seu devido lugar. A intenção não é nos separar de Jesus, porque isso não ocorre. É só saber quem ele é, saber a importância dele para a nossa vida, né? Se a gente começar a olhar, às vezes, nossa, eu estou tão pequenininha aqui que eu acho que jamais eu vou... Não, ele disse assim, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, saibam que estamos na corrente de Jesus Cristo. Ele está sabendo que a gente está reunido, porque ele está próximo da gente. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, pelo médium Chico Xavier, ele traz o seguinte, o capítulo é a Gênese. Diz assim, é a de que Jesus, eu só fiz um recorte, né? É a de que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados no sistema solar. Além dessa revelação, a de que Jesus operou como construtor do nosso planeta desde o início da sua formação, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, organizando o cenário da vida sobre as vistas de Deus, criando o indispensável à existência dos homens no futuro. Quando isso aconteceu, que Jesus veio criar o nosso planeta, que Deus deu essa função a ele de que ele criasse o nosso planeta, através da poeira cósmica que se juntou, aí veio formando o nosso planeta, ele passou por vários estágios. Ele já era um espírito crístico. E isso fazem 4,5 bilhões de anos. E nós somos mais novinhos, que a gente veio habitar a Terra lá no tempo da pedra. A gente está aprendendo, começou a aprender agora. E ele já era o Cristo. É esse parâmetro de grandeza de Jesus que a gente precisa entender. Que quando diz assim, nossa, o nosso planeta está vivendo uma situação muito difícil. Quando as pessoas brigam muito, um com uma ideia, outro com o outro, um com um pensamento, outro com o outro, mas ao invés de cada um aceitar e se resignar e amar como Jesus pediu, as pessoas estão brigando, estão discutindo, estão criando, e vai dando uma falta de ar na gente. Aí a gente escuta aquela frase, não se preocupem, Jesus está no leme do nosso barco, desde o início, porque essa é a missão dele, e a gente precisa acreditar que tudo vai melhorar. E a gente melhora o planeta quando a gente muda o nosso pensamento. Quando eu vivo a paz que Jesus se propõe a dar para a gente. Quando eu escuto alguma coisa que não é do meu agrado, nem é aquilo que eu penso, mas eu me calo. Porque existem situações que não adianta discutir. A vida mostra, as coisas se ajeitam, né? Como dizem assim, a poeira baixa, e a gente vai compreendendo melhor as coisas.
se aceitando, se amando. A gente não precisa morrer de amor por alguém, mas a gente não precisa ter ódio do outro. Essa é a grande lição, esse é o início, porque tudo tem um início, né? A gente não pode passar por cima das coisas. A gente tem um processo. Se eu tenho que perdoar alguém, eu vou começar suportando, né? Vou suportar. Aí eu não emano mais um pensamento ruim. E assim a gente vai caminhando. As coisas vão se amenizando até um dia que se perdoa totalmente e que aquele sentimento se dilui. E olha só, na Revista Espírita de 1968, de fevereiro, tem as instruções dos Espíritos que fala sobre a realeza de Jesus. Vou ler na íntegra para a gente entender bem essa realeza de Jesus Cristo. Os Messias, seres superiores que chegaram ao mais alto degrau da hierarquia celeste, depois de haverem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Quando a gente passa pelo processo de encarnação e desencarnação, a gente vai, a gente volta, a gente sempre passa pela situação de que a gente pode errar novamente, porque a gente ainda não aprendeu. Tem coisas dentro da gente que ainda estão lá vivas. Às vezes a gente disfarça, a gente diz da boca para fora, não, eu não faço mais isso, mas lá dentro a gente está doido para fazer. Enquanto houver esse sentimento, a gente está no processo de cura. Está errado? Não. É importante que a gente se olhe para dentro de si para que a gente entenda esse processo. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Hoje eu fiz ainda errado novamente, mas eu vou tentar de novo. E assim um dia a gente passa a fazer certo. Jesus passou por esse processo, porque o processo é o mesmo para todos os espíritos. Não, se Deus é bom, é justo, Ele não vai fazer diferenciação para uns, dizer assim, aquele bando que está sentado ali no cantinho vai passar com mais tranquilidade. Porque a gente faz isso, né? Porque a gente gosta de algumas pessoas, a gente quer que passem com mais tranquilidade. Agora o lado de cá vai passar com mais dificuldade. Não, todo mundo passa pelas mesmas coisas e Jesus passou. Só que ele passou, faz tempo. E ele está numa situação em que ele pode ajudar a todos nós. Vamos entender mais adiante. E ele não erra, era isso que eu queria dizer, que as nossas idas e voltas nos trazem a possibilidade de erro, mas Jesus não erra. Um Cristo não erra, ele pode vir novamente e não vai passar por isso. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, eles recebem diretamente a sua vida e são encarregados de transmitir, de fazer e cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, cujo pensamento eles têm, é entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes da execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, que agem por sua ordem, sob sua inspiração. Logo, entendemos que a Terra é uma passagem transitória, que nos possibilita esse avanço e que nossa verdadeira pátria não é aqui e que a nossa grandeza está na nossa moral, conquistada em nossas várias encarnações. Quem atinge o nível crístico, atinge o estágio que permite compreender o que Deus decide sobre nós e passa a ser o Verbo de Deus. Por isso não erra mais, porque já fez tudo certo, já faz tudo certo, já modificou tudo que tinha que modificar e ele passa a fazer tudo que Deus, que ele chamou de Pai. Jesus nos trouxe Deus como um Pai, aquele filho obediente que tudo ouve o Pai e tudo faz de acordo, porque
o filho bom é aquele que, quando o pai não está em casa, ele continua fazendo tudo aquilo que o pai pediu. E às vezes a gente acha que, estando longe, que ninguém está vendo, que o pai não está sabendo. A gente uma hora fica sabendo. Em relação a Deus, ele sabe de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensamentos. Então é uma relação direta, né? Por isso que lá em Mateus diz assim: passará o céu e a terra, porém minhas palavras jamais passarão. Porque as palavras de Jesus Cristo era o pensamento de Deus em relação a cada um de nós. E qual o caminho para a gente encontrar essa trilha que leva para esse mundo legal aí que Jesus está falando? Que não é fácil, mas que a gente chega lá, né? Em João 14, 8 e 10, disse Filipe assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque ele faz tudo que o Pai ordena para que seja feito. Então, quem conhece Jesus, conhece a Deus. Isso que ele quis dizer. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quer dizer, por isso que ele não aceitava elogios, ele dizia que bom era Deus. Ele não, ele está abaixo de Deus. Então, ele precisa se curvar ainda a Deus. Todos nós teremos, né? Porque Deus só existe um e ninguém vai alcançar a grandeza de Deus. E aí, Jesus pergunta: como se vai ao Pai? Aí eles respondem, né? Não sabemos, interrompeu Tomé. Se não fazemos a menor ideia para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse, todo mundo já deve ter ouvido: sou eu o caminho. Sim, e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de mim. Se tivessem sabido quem sou, então saberiam também quem é meu Pai. A partir de agora, já o conhecem e o têm visto. Assim acontece com cada um de nós. Quando a gente lê e a gente passa a compreender essa frase, nós também temos a obrigação de compreender esse Deus que Jesus está falando, e esse Jesus que veio trazer todas essas alegrias para a gente, porque ele veio trazer somente coisas boas. Muitos vieram antes dele para tratar de inúmeros assuntos, porém, para falar de amor, ele veio pessoalmente, porque ele é o Verbo de Deus. Quando Deus se mostrar em todos os nossos atos, teremos percorrido as indicações do Mestre Jesus, compreendendo todo o seu ensinamento. Esse é o objetivo. Quando que a gente vai alcançar? Depende da escolha de cada um. E aí, para finalizar, eu trouxe uma frase que está dentro do Evangelho, que é da Rainha de França, porque nós não conseguiremos alcançar esse caminho, nem conseguiremos conhecer na sua totalidade Jesus Cristo, ou Deus, se não tivermos amor e piedade por aqueles que convivem conosco. Se não formos caridosos, se não aprendermos a estender a mão aos caídos, tudo, a gente pode avançar em todos os sentidos, mas o sentido do amor, ele ainda vai ficar preso ao nosso orgulho. E ela disse assim: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Tudo que nos liga ao Pai
é através do nosso pensamento. As nossas mais simples palavras normalmente são as que chegam mais longe, porque quando são ditas assim na simplicidade, elas são ditas de coração. Então que a gente cultive esse amor dentro da gente, que a gente aprenda a orar por aqueles que não conhecem a Jesus. Às vezes a gente se revolta, como pode uma pessoa falar dessa forma ou agir de tal forma? Eles não conhecem a Jesus. Felizes somos nós que já temos essa luzinha acesa dentro do nosso peito e dentro da nossa mente. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos uma boa tarde e um bom retorno aos seus lares.